bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Evandro e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro O Primeiro Homem, do autor James R. Hansen. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca e conta pra gente a história do primeiro homem a pisar na Lua. Estamos falando então de Armstrong, basicamente Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. Esse livro tem detalhes assim muito interessantes. Eu vou compartilhar com vocês primeiro aí um pouco da história dele, do Neil, né? E em seguida eu vou dar minha avaliação final do que eu achei dessa obra, tá? Então não vou me adiantar a essa opinião primeiro. Vou contar para vocês então o início de quem é este cara. Em 5 de agosto de 1930, nascia em Ohio, nos Estados Unidos, o garoto Neil Armstrong, filho de Stephen Armstrong e de Viola Angel Armstrong. Ele, anos depois, iria ter irmãos, que seria a menina June e, em seguida, o irmão Dan Allen, ou Dean Allen, basicamente, né? Aos 10 anos de idade, Neil já tinha seu primeiro emprego. Ele foi aí um cortador de grama de cemitério, isso aos 10 anos. E a mãe dele já percebia aí como posso dizer para vocês, esse interesse por estudos. Neil conta pra gente aqui no livro que nesse período da infância ele tinha como inspiração já os irmãos Wright, que para os americanos foram aí os inventores do avião. Só que pra gente aqui no Brasil, quem criou o avião foi Santos Dumont. Pra gente entender mais essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Aconteceu em 1906 o primeiro voo do 14 bis em Paris pelo Santos Dumont, né? Só que 3 anos antes, os irmãos Wright disseram que conseguiram fazer sim o avião voar, tá? Só que existia aí uma competição acontecendo em Paris naquele ano e Santos Dumont fazia questão de mostrar para as pessoas que ele tinha conseguido fazer aí o objeto voar, né, o 14 bis voar. Diferentemente dos irmãos Wright, que não participaram desse campeonato e também não deixava qualquer pessoa dar uma olhadinha lá, né, como eles conseguiram fazer aí o objeto voar. Inclusive os irmãos Wright, eles usaram uma catapulta para fazer o Flyer, que era o avião deles, voar, né? E diferentemente também de Santos Dumont, diferentemente aliás dos irmãos Wright, o Santos Dumont tinha anotado aí o esqueleto, basicamente, de como o projeto dele funcionou, né? Como ele fez para que aquele avião funcionasse e tudo mais. E por isso, a gente e muitas pessoas do mundo inteiro acreditam que sim, Santos Dumont foi o pai da aviação. Inclusive em Paris tem até uma placa homenageando aí o mesmo e relatando ela como título pai da aviação, né? Mas, como os Estados Unidos não quer ficar atrás de nada, né? Então, para eles, quem inventou o avião foi os irmãos Wright. Faltou a aula de história, não foi, amorzinho? Problema seu. Vai no Google. Em 1944, Neil e a família se mudaram para outra cidade. Foi em Wapakoneta, eu acho que é assim que se pronuncia, onde ele já começou a trabalhar aí como funcionário administrativo. Na infância, a própria mãe do Neil percebia aí esse interesse por aeronaves, e ela até comprou um aviãozinho para ele e ele começou a construir os seus próprios aviões para pendurar no teto do quarto. Ele não tinha coragem de lançá-los aí para brincar, porque ele trabalhava bastante para construir aqueles aviãozinhos, então ele não tinha aí ele tinha um certo cuidado com esses aviõezinhos, né? Em 1947 ele já migrou aí para a universidade, mas antes disso, no ensino médio,
os próprios colegas de classe já diziam que Neil era um cara tímido, porém tranquilo. Então o cara era centrado. Como falei para vocês, em 1947 é que ele foi para a Universidade de Purdue, acho que é assim que se pronuncia também, perdão aí o meu inglês, onde ele foi cursar engenharia aeronáutica, tá? E ele já começava a dar os seus primeiros passos para a aviação, que era o seu grande objetivo naquela época. Bom, em 1949, Neil foi convocado aí com seus colegas de classe para fazerem o treinamento de voo. Ele ia já dar início à sua trajetória de voo. E o médico lá, que faz toda a avaliação, disse que a saúde de Neil era boa, ele tinha um porte de atleta, era tipo um padrão norte-americano, por exemplo, do padrão norte-americano naquela época, né? Vocês já assistiram o filme Querido John e outros filmes aí clichês de romance onde o cara era todo padrãozão? Pronto. Neil era a mesma coisa, o cara era bonitão. E em 1950 aconteceu aí a Guerra das Coreias, que eu não vou explicar pra vocês, vocês que lutem pra ir no Google, tá? E em 1950, 29 de agosto, ele foi fazer lá a sua patrulha, né? Ele participou dessa Guerra da Coreia, ele foi fazer lá uma patrulha escoltando um avião fotográfico que via lá toda a região, e ele acabou aí quase morrendo. Ele teve o primeiro contato aí com a morte, onde ele foi cortado, houve um cabo lá que cortou uma das asas do avião e ele foi ejetado. Mas se ele continuasse no caminho com paraquedas, se o paraquedas continuasse no caminho, ele consequentemente iria cair em um campo minado. Então aí a gente já perderia Neil Armstrong nessa aventura, né? Digamos. Bom, após a saída aí da Coreia do Norte, né? O Neil, ele acabou voltando e acabou conhecendo a sua então futura esposa, que seria a Janet Elizabeth Sharon. Em 1956, eles acabaram se casando e posteriormente tiveram os seus dois primeiros filhos, que foi o Rick e a Carrie Ann. No ano seguinte, em 1957, aconteceu aí um grande feito pela União Soviética, que foi o lançamento do satélite orbital Sputnik. E se você não faltou a aula de história, né, na escola, você deve estar ciente sobre o assunto Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, houve aí uma disputazinha entre Estados Unidos e União Soviética de quem seria então aí a grande potência mundial. Então, em 1957, aconteceu o primeiro satélite lançado pela União Soviética, né? Nesse período, Neil Armstrong ele trabalhava já na NACA, que seria na verdade uma antecessora da NASA, tá? E com esse lançamento, com essa disputazinha de Estados Unidos, que seria o Estado capitalista, e a União Soviética, que seria o Estado socialista, haveria então essa disputa de quem seria a grande potência mundial. Então a União Soviética lançou Sputnik, lançou também a cadelinha Laika, que foi uma grande maldade aí lançarem a cadelinha, ela faleceu entrando em órbita, né? E em seguida, posteriormente, já ia lançar o primeiro homem a orbitar aí o planeta, né? Então o que aconteceu? Ciente dessa questão, na vida pessoal de Armstrong as coisas não estavam indo muito bem, tá? Aconteceu que em 1962 a filha dele, Carrie Ann, acabou tendo aí um tumor e acabou falecendo. E isso causou um grande impacto no relacionamento da Janet e no Neil, porque o Neil era um cara muito centrado, ele não era um cara que, como posso dizer pra vocês, que falava facilmente.
Ele se abria facilmente, os sentimentos dele facilmente. Acredito que ele herdou isso muito do pai, porque na biografia ele fala que nunca teve um abraço do pai dele. O pai dele sempre ficava ausente porque ele trabalhava, mas isso não deixou dele amar o pai, né? Mas assim, o pai dele nunca deu um abraço. Ele também nunca deu um abraço no filho. Então, acredita-se, né? Dá a entender que é como se fosse uma fortaleza para ele, né? Ele não querer expor esse sentimentalismo, como se ele fosse forte para as outras pessoas, ser forte para a família, ser forte para um conjunto todo. Então as pessoas precisam que ele seja forte, certo? E demonstrar sentimentalismo pode parecer um sinal de fraqueza. Bom, isso é uma observação que eu notei, tá? Não quer dizer que seja, que foi assim com ele. Mas é notável e ele não demonstrou isso. Em referente a Janet, ela ficou muito chateada com o Neil, porque após a morte da filha, ele começou a se dedicar mais ainda aos trabalhos. Como eu falei para vocês sobre essa questão aí da Guerra Fria nesse acontecimento, foi aí então que da NACA surgiu a NASA, porque os Estados Unidos não queria ficar por fora, não queria ficar para trás. Então eles começaram a investir aí em tecnologia para superarem a União Soviética. Foi aí que foi lançada a NASA e foi lançado também uma proposta de astronautas, né? Um treinamento para astronautas. E Neil, após a morte da filha, ele se candidatou a ser um astronauta da NASA. Discutir aí sobre Guerra Fria e foi esse ano, no caso 2020, estamos aqui em uma quarentena, né? Muitas pessoas isoladas devido à Covid-19 e a União Soviética lançou aí uma ameaça para os Estados Unidos, né? Novamente sobre um armamento nuclear, que caso os Estados Unidos permanecessem aí fazendo testes, eles iriam lançar, iriam também ameaçar aí ataque contra eles. Então a gente tá voltando à Guerra Fria número 2, né? Gente, tá bem complicado esse ano, né? Mas enfim. Inclusive, não sei se vocês sabem, né? Mas se vocês darem uma olhadinha no livro de história, na Guerra Fria, e a gente não podia ter uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética de jeito nenhum, porque se eles começassem a lançar bombas nucleares, adeus humanidade, né? Então, assim, é complicado, né? Mas enfim, voltando aqui para a história do Neil, nós temos aqui algumas imagens no livro que é bem interessante. Aqui a família do Neil, né? Nós temos aqui ele criança, ele como escoteiro. Nós temos aqui também os aviões que ele participou, né? Que ele voou também. E uma imagem bem interessante é sobre a filha dele, que faleceu, que foi a Karen Ann. E logo após esse falecimento, né, da Karen, ele ficou muito abalado, tá? Mas ele não demonstrava isso emocionalmente, como falei pra vocês. Só que o trabalho dele foi afetado. As pessoas, os colegas de trabalho, começaram a perceber que Neil estava muito diferente do que ele era antes. Ele começou a ficar muito distraído. Começou a ficar muito distante, mais do que ele já era. Então isso afetou muito o psicológico, quer dizer, o trabalho dele, né, na NASA. Só que, mesmo assim, ele deu a volta por cima e mostrou que continuava sendo um grande profissional. Então nós vamos voltar agora novamente à história do início aí da NASA, dessa Guerra Fria, aliás. Houve então a posse do presidente Kennedy, tá, em 1961. 3 meses após essa posse, aconteceu aí uma nova investida da União Soviética,
onde eles lançaram no espaço o astronauta, né, Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a orbitar o planeta Terra. Então isso foi um grande feito para a humanidade naquela época, e um avanço sobre os Estados Unidos. Então, pressionado, aliás, aconteceu também um probleminha aí no governo, porque estava tendo aí uma crise na Cuba sobre o regime comunista. Deixa eu confirmar aqui com vocês, que foi sobre Fidel Castro, né? Se você não faltou a historinha, não faltou a aula de história, vamos conhecer então Fidel Castro, que foi um grande líder comunista na Cuba, né? E o governo dos Estados Unidos estava empenhado em prender esse cara. Só que houve uma grande merda aí nessa captura, não deu certo, e começaram a pressionar o jovem presidente Kennedy naquela época. Então que os Estados Unidos começaram... Aliás, o que os Estados Unidos prometeram, então? Vamos lançar o homem na Lua, então. Já que a União Soviética lança aí o homenzinho na órbita da Terra, nós vamos fazer muito mais. Vamos lançar logo um cara lá na Lua. E acabou. E surgiu aí aquele discurso eterno, histórico, né, do presidente Kennedy, onde ele fala as seguintes palavras: este é o momento de darmos passos mais largos, o momento de um novo grande empreendimento americano, o momento de esta nação ocupar um papel claro de liderança na conquista espacial, que, de muitas maneiras, pode conter a chave para o nosso futuro na Terra. E ele finaliza com: acredito que na nação deve se... Desculpa. Acredito que esta nação deva se comprometer com a meta de ajudar o homem a pousar na Lua e retornar com segurança para a Terra antes do fim da década. Essa foi aí a mensagem de Kennedy para os Estados Unidos, onde eles reiteram que eles são os donos da porra toda e que vão lançar o homem. Em contrapartida, em 1963, no dia 22 de novembro especificamente, o presidente Kennedy ele foi assassinado. E se você não faltou a aulinha de história, vai ver que o cara foi assassinado enquanto ele estava lá fazendo uma carreata, né? E um doido foi lá e deu logo uns tiros nele no peito e na cabeça, que foi uma cena assim histórica, drástica, e até hoje eu me impressiono como foi essa cena. Inclusive tem gente, você consegue ter documentários, fotos, enfim, de como foi e ficou aí o presidente nesse atentado, né? Porque a pessoa conseguir matar um presidente dos Estados Unidos é bem tenso, né? Então, enfim, houve aí esse atentado. Armstrong ele não compareceu aí ao velório, né, do presidente. E após esse tumulto todo, houve então aí o avanço da NASA para fazer os testes aí em órbita. Surgiu o projeto Gemini 8, onde Armstrong foi lá fazer esse teste, mais um companheiro, e deu tudo errado, porque eles iriam fazer uma acoplagem no espaço, né? E houve um probleminha aí no módulo onde eles estavam, que ele estava subindo, na verdade, saindo da órbita da Terra, então eles tiveram que fazer algo assim que fizesse com que eles sobrevivessem. E eles quase morreram nesse teste, nesse módulo. Inclusive, as esposas dos astronautas, elas tinham uma caixinha de som que poderia ouvir como é que estava o andamento da missão e tudo mais. E a gente ela acompanhava essa missão ao vivo pelo rádiozinho,
Até que houve esse probleminha e a NASA cortou o sinal de imediato. Ela ficou puta da vida, bateu até na porta da NASA e ameaçou: olha, se vocês cortarem novamente esse cabaré, eu vou fazer um escândalo na mídia. Então eu quero estar por dentro de tudo. Ah, mas é por. Não, vocês não estão sob controle nenhum. Ou vocês vão lá e deixam eu escutar essa porcaria, essa merda, ou eu vou lá na imprensa e conto tudo pra todo mundo. Aí eles foram lá e deixaram ela escutar e nunca mais interromperam aí as missões, mas o Neil quase morreu de novo aí nessa missão. Aconteceu um grande desastre nas missões Apollo. Iria se dar início aí aos testes da Apollo 1, mas aconteceu uma catástrofe, porque os astronautas Ed White, Gus Grissom e Roger Chaffee acabaram mortos em um teste da Apollo 1, onde houve um incêndio lá no módulo deles, eles acabaram morrendo aí queimados. Então houve sim um grande escândalo nessa época, inclusive tem até um relato muito interessante e triste de uma das esposas dos astronautas, que ela acabou tendo depressão após a morte do marido. Inclusive a gente tentou ajudá-la e tudo mais, enfim. Foi uma situação muito complicada nessa época. E a mídia inteira, inclusive algumas pessoas, houveram protestos que a NASA estava jogando dinheiro fora para o governo, que esse dinheiro poderia ser utilizado para melhorias da saúde, segurança, matar a fome de muitas pessoas, era um dinheiro jogado fora. Enfim, foi realmente um momento muito complicado para a NASA. Então eles tiveram que rever todo o processo, identificar a causa do acidente, né, que foi esse incêndio que aconteceu. Eles tentaram até abrir o módulo para sair da cabine, mas não conseguiram porque o módulo estava trancado por fora. Então foi assim um desastre caótico. Mas mesmo assim não impediu os avanços das missões Apollo, né? Houve-se então que em janeiro de 1969, houve-se então a escalação dos astronautas para Apollo 11. Anteriormente houveram aí o sucesso das outras Apolos, né, após esse acidente. Então a gente já consegue ter aí os astronautas escolhidos, que além do Neil, houve então o Buzz Aldrin e o Mike Collins, que seriam aí os seus ajudantes, formando a equipe para fazer essa missão de pouso na Lua, tá? Houve até uma discussãozinha de quem seria o primeiro homem, porque ia ficar um astronauta em órbita e mandava os dois descerem, né, na Lua para pisarem. Mas houve uma discussãozinha entre os astronautas de quem seria o primeiro a descer da nave. Mas o Neil foi o escolhido para fazer esse primeiro pouso, né? Enfim, em 1969, no mês de julho, aconteceu então aí o lançamento da Apollo 11, onde em um domingo eles chegaram à Lua e fizeram lá o pouso. Tudo parecia perfeito, né? Houve realmente um grande marco, inclusive no lançamento da Apollo, que foi transmitido para vários países. O Brasil também foi um dos países que recebeu a transmissão, mas houve um atraso, aí um probleminha no satélite, e essa transmissão ocorreu em atraso em toda a América Latina, inclusive no Brasil, tá? Neil Armstrong e os astronautas, antes dessa missão, eles visitaram, fizeram uma turnê aí em toda a América, inclusive na América do Sul. Eles visitaram também o Brasil, foram para o Rio de Janeiro, foram para São Paulo, Brasília, onde eles acabaram palestrando para uma plateia enorme, não tinha nem espaço para esse povo todo, mas ele deu essa palestra. E após aí o pouso na Lua, onde ele eternizou as palavras, né, de primeiro um pequeno passo, mas um grande para a humanidade, aconteceu-se então que tudo parecia bonito, né, bonitinho, acabou aí. Não. Quem disse que seria fácil essa
descida até a Lua, o retorno, tá enganado. Houveram muitos detalhes assim que esse livro conta que se acontecesse algum probleminha, todo mundo ia morrer ali, né? Tanto o astronauta que ficou em órbita, quanto os dois que desceram, se acontecesse algum probleminha técnico, um erro de cálculo, já era a missão e eles poderiam morrer. Então havia muita apreensão nessa ida à Lua. Esperava-se sim o sucesso, claro, mas nem tudo é perfeito, né? Então a vida é assim, errou, querido, tchau, não tem pra onde ir. Naquela época, se acontecesse algum problema, né? Tipo, eles ficassem lá na Lua, não tinha como resgatar ninguém ali não, sabe? Então, foi muito arriscado essa missão, tá? E quem disse que seria fácil após a missão Apollo enganou, porque Neil e os astronautas, eles fizeram uma viagem mundo afora. A imprensa queria bajular eles, sabe? Houveram protestos, enfim, a imagem do Neil foi, assim, desgastada, foi usada, aliás, imensamente pela imprensa. Imensamente. Então chegou um momento que eles estavam desgastados e tanta euforia, porque para Neil ele só queria fazer o trabalho dele, ele não queria bope, não queria holofote, não queria nada disso, ele estava ali só para cumprir a missão dele, que seria uma contribuição para a humanidade no todo, de pesquisar, de dar informações sobre a Lua para o mundo todo, né? Para que isso pudesse ser divulgado. Mas enfim, foi muito complicado, gente. Se a gente acompanhar aqui como foi a vida deles após a missão, é muito conturbado, porque a imprensa queria. Imagine você fazer uma turnê no mundo todo falando a mesma coisa que você falou. 130 países falando a mesma coisa. É muito chato. Então eles ficaram entediados, tiveram estresses. Neil, ele não era um cara de discursar, mas se mandavam ele fazer, ele ia lá e fazia muito bem. Né? Diferente dos outros astronautas que fizeram a... Nós temos aqui então imagens, né? O livro tem aqui imagens mostrando como é que foi a viagem, processo de seleção. Bem interessante, né? E nós temos aqui também ó, as roupas e tudo mais, né? Enfim, gente, aqui temos o rosto, né? Da Lua, as fotos. Tem muitos detalhes interessantes nesse livro que não vai dar pra contar tudo em um vídeo, porque, assim, gente, muita coisa mesmo, né? Houve também um problema emocional do quem pensa que o Neil sofreu emocionalmente somente no passado, que depois do pouso na Lua foi tudo maravilhas. Não, ele foi muito confrontado, ele ficava muito ausente da família, porque ele ia pra palestra, ele ia dar entrevista, ele viajava o mundo. E a esposa dele, a Janet, né, ela acabou se cansando disso, né? Imagina, se ela não tem esposo, ela tentava de várias formas marcar um passeio com eles ou férias, mas ele nunca conseguia. Então ela não aguentou e ela acabou se divorciando dele. E não foi fácil para ele, porque ele tinha acabado de perder os pais, ela pediu o divórcio, então ele ficou muito depressivo. Só que anos depois ele acabou se casando novamente. Temos aqui então a foto, né? Inclusive a Janet, ela até aguentou muito, porque ela já estava sofrendo desde o início, quando ele decidiu ser astronauta, porque a imprensa estava na casa deles o tempo todo. Então ela não tinha um esposo, ela sofria com que ele poderia morrer a qualquer momento, se desse algum desastre, né? Era iminente, que ele poderia morrer a qualquer momento. Então ela tinha isso, tinha 2 filhos para criar. Enfim, ela passou muitos anos da vida dela com ele, né? Então ela suportou até demais. Porque se fosse a minha pessoa, por exemplo, tchau, querido. Né? Mas enfim, temos aqui então
Ele se casou novamente, né? Como falei pra vocês. Após aí, aqui. E, enfim, ele teve realmente uma vida renovada com esse novo casamento, que foi com a Carol, uma mulher mais jovem, né, que ele. E elas viajavam bastante, ele gostava muito dela. E, infelizmente, o nosso querido Armstrong, ele acabou falecendo em 2012, né, teve um problema cardíaco, ele foi fazer uma operação e acabou falecendo. E em uma carta para o próprio autor, ele falou que antes da operação estava muito esperançoso de voltar para casa para jogar golfe, porque ele gostava muito de jogar golfe, né? Enfim, gente, é uma história muito interessante. Eu gostei muito dessa leitura, muito informativa, tem muitas coisas históricas. Esse homem viveu em anos de muita coisa que aconteceu na humanidade. Ele presenciou muitos fatos históricos da humanidade. E é muito interessante essa leitura, vale muito a pena. Inclusive, em 2018 foi lançado o filme O Primeiro Homem, né? Eu acabei assistindo. Teve como ator principal que fez o Neo, o Ryan Gosling, né? E assim, gente, foi um filme que não contou tudo. Foi um filme muito enxuto. Eu não gostei muito, tá? Mas assim, é uma adaptação, né? Então, as atuações do Gosling foi assim, do Ryan Gosling foi incrível, junto com a atriz que fez a Janet também, foi maravilhosa. Eu gostei bastante dessa atuação, mas a história tá muito enxuta. E acredito que vocês lendo o livro terão mais detalhes de quem foi Neil Armstrong. Foi um cara assim excepcional, muito trabalhador, humilde e que teve assim um desempenho muito grande na ciência da humanidade. Então, fica aqui a minha dica, tá, de leitura, cinema também, apesar de ser muito enxuto. Leiam, assistam, comenta aqui embaixo o que você achou desse livro, se você já leu. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque toda semana tem um vídeo novo aqui, tá bom? Muito obrigado desde já pela companhia e a gente se vê então no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.